Olá, muito boa noite para você. Estamos chegando com o programa Conexão Tarobá. Estamos ao vivo também no nosso portal tarobá.com.br, no YouTube, para você compartilhar. Gente, e esse tema que eu vou tratar hoje aqui no programa foi muito pedido nas nossas redes sociais, pelos nossos canais, né, Fernando? Leva um médico ou uma médica para falar sobre as tais canetas emagrecedoras, o que tem de mito, o que tem de verdade. E aí a gente foi beber na fonte, né? Procuramos lá os nossos parceiros da Unimed e eles nos trouxeram aqui a doutora Marcela Paula Ferraz, médica endocrinologista, com quem eu vou conversar hoje. Marcela, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Eu espero que nossa conversa seja uma conversa que renda muitos frutos para quem está nos assistindo. Ah, sim, pelo briefing aqui vai render, viu, gente? Então fica aí, senta, porque traz os familiares para a sala, porque é muito importante esse tema que a gente vai tratar, principalmente com uma profissional que também é docente da Universidade Estadual de Londrina, do nosso hospital universitário. Doutora, a primeira pergunta é inevitável, né? O que é a tal da popularmente chamada de caneta emagrecedora? Então, assim, são hormônios, né? E são hormônios que nós produzimos. Esses hormônios, eles são produzidos no nosso intestino fisiologicamente. Certo. E esses medicamentos, né, que vocês denominam canetas emagrecedoras, mas nós falamos que são medicamentos para tratamento de doenças crônicas, né? Para obesidade, para diabetes, né? E para outros, apneia do sono, sim, esteatose hepática com fibrose, né? Então, são medicamentos, são hormônios que interferem tanto na nossa glicemia, quanto na nossa fome e na nossa saciedade. Perfeito. Né? Foram feitos, então, não foram feitos para isso. É um efeito colateral desses tratamentos que gerou aí essa inibição do apetite que leva a pessoa a emagrecer. Exatamente. Eles foram inicialmente pesquisados para tratamento do controle glicêmico em pacientes diabéticos. Perfeito. Né? E quantos tipos tem? Então, a gente teve uma evolução, né, disso. Hoje a gente tem as canetas mesmo, né, que são os tratamentos para obesidade. A gente tem a liraglutida hoje. A gente tem a semaglutida. E a gente tem a tirzepatida, sendo que a semaglutida a gente já tem ela oral e também injetável. Perfeito. Tá? E para quem é recomendada a tal caneta, ou para quem é recomendado esse tratamento aí? Então, assim, todos os pacientes diabéticos tipo 2 que têm resistência insulínica, né? E muitas vezes os pacientes que têm obesidade, né? Ou sobrepeso associado, mas em pacientes também magros, às vezes eles são aqueles falso magros, né? Então, são pacientes que têm uma gordura abdominal importante, têm um índice de massa corporal normal, mas tem um aumento da circunferência abdominal. Certo. Então, esses pacientes também podem ter bastante benefício. Então, atualmente, a gente indica muito para os pacientes que são diabéticos, lembrando que os diabéticos tipo 1, atualmente a caneta ela é contraindicada. Ah, é? Tá? Tipo 1 é o tipo mais severo, digamos? O tipo 1, não é só sobre a severidade, é sobre o tipo de diabetes mesmo. Então, o tipo 1 é aquele insulino dependente, em que a gente tem um pâncreas não funcionante, não tem produção de insulina pelo pâncreas. Certo. Né? O tipo 2 a gente trabalha, tem vários tipos de diabetes por resistência, mas o tipo 2 é o mais comum. Então, você tem a insulina, mas a insulina não consegue agir pelo tecido periférico e o tecido abdominal visceral, tá? Que é o principal fator que leva à resistência insulínica e uma das causas mais comuns de diabetes. Certo. Como que é o tratamento? O próprio paciente, uma vez que ele é consultado, e a gente sempre fala isso aqui, gente, sempre com orientação, consulta médica, profissional, para não ter problema, como a gente já viu por aí, né, doutora? Mas assim, uma vez feita a consulta profissional e tudo mais, o próprio paciente, ele aplica periodicamente a medicação? Como é que funciona isso? Funciona exatamente assim. Então, a primeira coisa a gente tem que ter assim, não basta querer tomar, né? Querer usar o medicamento. Eu acho que um ponto muito importante é você ter indicação para usar. Muito. Né? O segundo ponto é você não ter contraindicação para usar. Então, eu sou um diabetes tipo 1, não estou assistido. Eu tenho uma pancreatite prévia, não estou assistida. Eu tenho um quadro gastrointestinal muito importante, uma doença celíaca, uma doença intestinal que está descompensado.
a gente tem que ter muito critério para introduzir esses medicamentos, tá? Então, a gente tem uma indicação e, idealmente, né, a gente vê que não é o que acontece por aí, é que ele tem que levar a receita para casa, ele compra na farmácia e ele armazena esse remédio em casa, geralmente ele fica armazenado na geladeira, tá? E as canetas, a gente tem elas que são diárias e a gente também tem as semanais. Depende aí do paciente. Depende do paciente. Mas, em geral, as semanais elas são mais efetivas, tanto para perda de peso quanto para controle glicêmico. É como se fosse uma evolução do tratamento. Menos impactante também, assim? Eu acho muito menos impactante, né? Você tomar uma injeção uma vez por semana do que você tomar todo dia a injeção. Então, eles pegam na farmácia, armazenam em casa, a ingestão, em geral, dependendo do produto, vai vir uma por semana, né? Tem um produto que ela vem por mês, então a mesma caneta é reutilizada. E a gente vai, então, o paciente mesmo aprende a aplicar, né? Então, você tem que fazer a limpeza da pele, tem que pegar o subcutâneo de forma adequada, né? Aplicou, devolveu na geladeira. As que não são utilizadas, elas têm que ser descartadas, mas não podem ser descartadas em lixo comum, porque você tem agulha dentro, então você tem que deixar para ser descartadas em farmácias, tá? A própria farmácia, que é a logística reversa. Exatamente. E o que a gente vê acontecendo não é isso, infelizmente, né? A gente vê até aplicações em consultórios médicos, né? Isso, assim, não tem motivo para que isso aconteça hoje, né? Os medicamentos, eles estão na farmácia, eles estão disponibilizados. O que acontece na sua casa, você sabe bem o que acontece, né? É verdade. Fica ali, tem que ter o controle também. Agora, a farmácia, ela só pode vender esses medicamentos com a prescrição médica? Então, hoje é só com prescrição médica. E a gente pode, isso mudou recentemente também, a gente pode deixar, como é um remédio de uso contínuo e são pacientes com doenças crônicas, o paciente não consegue também vir toda semana, todo mês no médico. Então, a gente pode já agora utilizar como uso crônico, uso contínuo a gente põe na receita e esse paciente ele pode reutilizar por 3 meses essa mesma receita. Tá? É que às vezes o paciente ainda está em ajuste de dose. Então, nós não podemos pôr a mesma dose para usar 3 meses, porque ele ainda está em ajuste. Né? Mas os pacientes que já estão bem controlados, estáveis, a gente pode colocar uso contínuo, ele pode reutilizar a receita por 3 meses. Perfeito. No início do tratamento, que o paciente ainda está se adaptando, né, a receber esse medicamento, quais são os sintomas que ele tem? Alguns pacientes podem ter alguns sintomas mais... que merecem uma atenção maior, ou quais são os mais comuns sintomas? Então, isso é muito variável de paciente para paciente. Eu vou te falar quais são os sintomas mais comuns, né? Então, são geralmente os gastrointestinais, em que o paciente ele pode ter diarreia, ele pode ter constipação, ele pode ter, por exemplo, um paciente que já tem refluxo, ele pode piorar o quadro de refluxo, ele sente o empachamento, né, aquela sensação do estômago cheio quando começa a usar. Mesmo quando não fez nenhuma refeição? Mesmo quando não fez, né? Óbvio que isso pode agravar, depender se você comer uma alimentação mais rica em gordura, isso piora, isso não é recomendado, inclusive quando você usa esses medicamentos, né? Mas eles podem agravar os sintomas gastrointestinais. Além disso, né, aumenta a produção de gases, né, às vezes mau hálito, às vezes dor de cabeça, cefaleia, às vezes fadiga, porque você está diminuindo drasticamente, às vezes, a quantidade calórica que o paciente ingere, né? Então, esses sintomas todos são comuns. Certo. Agora, esses casos que a gente viu no Brasil, né, que infelizmente terminaram até com vítimas fatais, eram pessoas que não podiam usar de qualquer forma ou o medicamento é que estava inadequado, a recomendação estava inadequada? Então, na verdade, a gente não sabe exatamente se essas pessoas passaram por profissionais capacitados, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto. A gente não sabe se esse paciente tinha indicação ou se tinha contraindicação, aquilo que a gente sempre fala. Não é você tem indicação, mas se você tiver tido uma pancreatite prévia, você não pode usar o remédio, né? Qual que é o choque que tem ali? Por que Então, porque o primeiro estudo lá com a liraglutida, ele mostrou um aumento de risco de pancreatite com pedras na vesícula, em pacientes que tinham pedra na vesícula e até em pacientes que não tinham. Por que isso acontece?
Porque a perda de peso, tanto perdas de peso muito rápidas quanto ganhos de pesos muito rápidas, você pode ter aumento de cálculo de pedras na vesícula, o que a gente chama de litíase biliar. Os medicamentos, eles fazem um espasmo, uma contratura da vesícula. E isso faz com que algumas pedras que estão localmente podem ir para o canal e causarem a pancreatite. Então, ter pedra na vesícula não é uma contraindicação, mas uma pessoa que é, um profissional que é adequado, ele vai pedir um ultrassom abdominal, ele vai verificar se essa pessoa tem pedra, se essa pessoa tiver uma perda de peso mais do que 10%, de peso corporal, é importante refazer o ultrassom para ver se isso não se formou. Então, essas pessoas que usam de forma assim, compram no Paraguai, né? Ou compram com receita de um amigo, às vezes não passa por esse crivo que é necessário, né? E não tem o acompanhamento adequado que deve ser feito. Quando o paciente chega lá pela primeira vez no consultório, eu quero emagrecer, quero fazer o tratamento da caneta. Que exame que é feito? Ele é feito exame de sangue? Sim. Todos os exames? O que é feito? Então, primeiro você tem que tirar toda a história daquele paciente. Então, por que ele chegou até ali? Né? Ele tem uma obesidade, o que ele já tomou, qual foi o peso máximo desse paciente, né? Se ele teve alguma doença, alguma coisa que possa contraindicar o remédio, né? E aí, se ele tem uma indicação, a partir desse momento, você vai seguir procurar, dentro de um paciente com sobrepeso ou obesidade, você vai procurar o que a gente chama de comorbidades. Então, assim, se ele é hipertenso associado, se ele tem uma esteatose associada, se ele tem uma fibrose hepática associada à gordura, né? Se ele tem uma insuficiência cardíaca ou não, como é que está a parte abdominal, se ele tem pedra na vesícula ou não. Então, são vários exames que a gente faz, tanto metabólicos, né? Exames de sangue, glicemia, lipidograma, né? Função renal, função hepática, né? Porque tem algumas coisas que contraindicam esse medicamento. E também os exames para a gente ver, às vezes uma avaliação de composição corporal, para ver se ele tem muita gordura visceral, às vezes um ultrassom abdominal, né? Então... Aí você tem aquela leitura total do paciente. Agora, nós temos pessoas, né, que estão muito acima do peso, mas muito mesmo, né? Pessoa que tinha que ter 80, está com 120 quilos. E tem também aquelas pessoas que querem mais uma questão estética, né? Tá um pouquinho, quer ficar mais bonito, mais modelado, digamos assim, né? Aparecem mais casos desse tipo, desse primeiro que eu falei, pessoas extremamente que precisam por uma questão de saúde mesmo, ou questão estética? A maioria, né? Eu sou endocrinologista, então veja, eu tenho uma população totalmente viciada, né? O meu paciente é diabético, é obeso, é sobrepeso, tem esteatose hepática. Então, no meu consultório, eu tenho muito mais paciente já com doença estabelecida, né? Com obesidade crônica estabelecida. Né? Mas eu acredito que devem ter muitas pacientes que usam. Claro que de vez em quando, hora ou outra, vem pacientes e a gente também tem que ter critérios para usar o medicamento. O uso estético não é recomendado pelo risco-benefício, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pensar sobre risco-benefício. Certo. Né? Mas a gente tem que individualizar. Aí é a hora da gente individualizar. Por exemplo, é um paciente magro, mas teve um trauma, ganhou 10 quilos em um curto período de tempo. Isso pode ajudar ele? Começou a atrapalhar a vida, dificuldade para amarrar o sapato, mais cansado para subir a escada, né? São coisas funcionais que a gente tem que considerar para o paciente. Perfeito. Tá? Nós vamos para um rápido intervalo, doutora. Depois, a gente vai perguntar o seguinte: tá bom, comecei meu tratamento, e daí? Até quando vai esse tratamento? E o tal do efeito sanfona? Essa obesidade pode voltar? Perguntas que a doutora vai responder depois do intervalo. Voltamos já. O programa Conexão está de volta aqui pela Tarobá, conversando hoje com a médica endocrinologista, doutora Marcela Paula Ferraz, falando sobre emagrecimento, falando sobre as tais canetas emagrecedoras, tratamentos. Mas, doutora, a pergunta aqui é a seguinte: o paciente foi, a senhora já explicou que varia muito, né, de um paciente para outro, cada um tem um resultado, cada um tem um impacto. Tá, quando o profissional médico chega e diz, você está naquilo que a gente pode considerar razoável, ideal, está de alta, não precisa mais. Ele tem todo um protocolo a seguir, ele tem uma cartilha para seguir para não voltar a engordar. O pessoal chama isso de efeito sanfona, é isso? Sim. Tem que ficar, engorda e emagrece. Emagrece e engorda. E aí vai. Eu acho assim, paciente que
tem doença endocrinológica em geral, é muito difícil a gente dar alta, né? É um paciente ele é um paciente crônico, constante. Então é um paciente que tem que estar sempre em acompanhamento, inclusive para vigilância de peso. Ah, perfeito. Né? Então, quando você vai lá naquele final de semana, daí você come mais, aí as férias você come mais, aí você ganha um pouquinho de peso, esse paciente ele sempre tem que estar em vigilância. Tá. Uma coisa que acontece hoje, não é nem só uso estético, é a gente não ter uma mudança de estilo de vida que o paciente adere. Então, ele quer usar, às vezes, o medicamento, mas ele não quer comer direito, ele não quer fazer exercício. E aí, esse paciente, o que acontece com ele? Ele vai reganhar peso, né? Porque o nosso organismo, ele tem um set point de peso, né? O que significa isso? Que o organismo, ele quer sempre chegar naquilo que já era, aquilo que já foi. Então, esse paciente, né, hoje a gente fala, os medicamentos que a gente trata, doença crônica, principalmente obesidade, que é uma doença crônica, é uma doença recidivante, é uma doença inflamatória, eles têm que sempre ficar em acompanhamento a vida inteira, né? E, inclusive, a retirada do remédio é bem questionável. Hoje a sociedade a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia de endocrinologia diz que esses pacientes têm que ser tratados cronicamente. Talvez espaçar as canetas, né? Talvez diminuir as doses e deixar uma dose basal mais baixa, mas não é recomendado retirada do medicamento, a não ser em pacientes que estejam extremamente estáveis, que não têm uma doença tão grave, né? Ou que estão estáveis há muito tempo e a gente vai ficar com vigilância. A gente tira e revê o paciente para ver o que aconteceu. Perfeito. A gente tem visto aqui, até no nosso próprio noticiário diário, doutora, apreensões, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, fazendo apreensões de grandes quantidades dessas canetas vindas do Paraguai. Ou seja, as que são apreendidas, ok, né? E as que não são apreendidas estão aí no mercado. E tem gente usando. Agora, tem gente usando e deve estar dando um resultado. Não sei se o médico receita essa pessoa, eu já tenho, ou fui buscar no Paraguai. Nem sei como é que funciona isso direito. Mas me diga aí, doutora, o que os médicos dizem a respeito das canetas que vêm do Paraguai? Assim, a gente não sabe o que tem dentro dessas canetas, né? Então, é um remédio que não teve quebra de patente. O que é quebra de patente? É como se ele tivesse o laboratório que desenvolveu a molécula, ele tem total exclusividade da molécula. Então, ele que sabe a fórmula, monopólio. Ele sabe a fórmula do que foi feito. Se isso não foi vendido para algum lugar, como é que você pode fazer uma coisa igual? Uma né? réplica, Então, o que se acha, né, é que isso é uma outra molécula que está lá, que já, às vezes já teve quebra de patente, só que em níveis maiores, mistura de medicamentos, né? E isso é um perigo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito risco, mesmo não só pela manipulação de uma coisa que a gente não sabe, como a gente está injetando, existe uma chance de a gente ter uma contaminação, né? Uma contaminação na hora que faz, é um remédio biológico, né? Você está injetando no seu corpo. Sim. Mas também porque às vezes tem medicamentos que você não sabe o que é, você não sabe nem se você vai ter alergia a determinadas moléculas, né? Como é que você vai saber o que está tendo ali, né? Está injetando algo que não sabe o que é no corpo. E além disso, assim, o remédio ele tem que vir armazenado, ele tem que vir refrigerado de forma adequada, ele tem que ser transportado num sistema de refrigeração adequado. E aí você compra num lugar. Eu já tive paciente que veio falar que viu no camelô ser aplicado. Eu juro. Que coisa. Então, assim, olha onde nós chegamos, né? A segurança que a gente tem. Cadê a nossa segurança? Né? A gente questiona tanto algumas coisas que estão por aí e a gente não questiona esse tipo de procedência dos medicamentos. Exatamente. Né? Agora, a gente citou o termo aí, quebra de patentes. Já aconteceu até com outros medicamentos, em outros casos, né? E fala-se também até em isso se tornar uma política pública para combater a obesidade. Da perspectiva médica, no ambiente mais científico, digamos assim, onde se tem muito cuidado com essas questões, doutora, será que é viável? Será que nós podemos chegar um dia a ter essas tais canetas na rede pública para tratamento mesmo, para um problema epidêmico, né, que é a obesidade? Olha, uma das minhas maiores frustrações dentro da endocrinologia
é que a gente nunca teve no posto de saúde, né? E eu sou de São Paulo, moro em Londrina há 12 anos, mesmo no posto de saúde em São Paulo, que é um estado rico, a gente nunca teve medicamentos para tratar a obesidade. Não é acessível para a população geral. Isso, assim, eu já levei essa minha pergunta para grandes nomes da endocrinologia e da obesidade e não é falta de vontade, pelo menos dos endocrinologistas. Certo. Né? A gente precisa entender que a obesidade é uma doença epidêmica, é uma doença que precisa ser tratada cronicamente, ela causa várias outras doenças. E a gente precisa fazer esforços para que isso esteja no sistema público e que a gente consiga beneficiar todos os pacientes, desde os pacientes que têm um poder aquisitivo mais baixo até os pacientes que têm um poder aquisitivo que eles podem comprar. Porque é um remédio hoje muito caro e pouco acessível. Né? Caro quanto? Eu não tenho nem ideia de quanto. Depende das doses, né? Mas é um remédio que não custa... As primeiras doses não custam menos do que R$500 mensal. Né? Então, para essas canetas, a gente tem cada vez mais, e quanto mais a gente tem moléculas melhores, elas estão mais caras. Então, Então, o que é moléculas melhores? É melhor tratamento? Tratamento mais eficaz? Melhor tratamento, com melhor perda de peso, com melhor eficácia para tratamento de diabetes, né? Então, a gente tem moléculas para chegar aí, né? Drogas, medicamentos novos que estão para chegar, talvez no ano que vem, que são moléculas com maior perda de peso, melhora de controle glicêmico ainda melhor. Mas a gente tem que ter essa vontade de disponibilizar e de estar sempre atento com essa população que não tem acesso. Certo. Quando a pessoa está em tratamento, usando, né, esse medicamento, ele tem restrições alimentares? Tem coisa que ele não pode comer ou não? Então, acho que um primeiro ponto é que esses medicamentos, eles diminuem muito o apetite, mas eles também muitas vezes diminuem a sede. Então, você tem que ter orientação de você ter uma boa hidratação. Tá? Você tem que se hidratar com água, né? Porque isso faz com que você não fique tão fadigado. Tá. O segundo ponto é que tudo que tenha muita gordura e que vai demorar muito para ser digerido, ele tem um embate, na verdade, então, com um remédio que já faz isso. Então, coisas que fermentam muito ou que demoram para ser digeridas, as coisas que são gordurosas, a gente diz que não vai bem com as canetas. Então, coisas fritas, carnes muito gordas, alimentos muito ultraprocessados, doces que têm muita gordura, a gente pede para que isso seja excluído da dieta, ou pelo menos o máximo que a gente consegue para minimizar os efeitos colaterais do medicamento. Perfeito. Tem paciente que necessita de um atendimento multidisciplinar, ou seja, além do endócrino, tem que também estar tendo um acompanhamento com cardiologista e outros profissionais? Todos os pacientes que fazem acompanhamento para obesidade crônica, eles têm que ter um acompanhamento multiprofissional. Né? A gente, às vezes, tem que inserir a nutricionista nos orientando sobre consumo de proteínas, sobre consumo de fibras na dieta, sobre hidratação, né? Um profissional da educação física que ajuda a gente, esse paciente, não ter perda de massa muscular de forma tão importante, né? Fazer exercícios que realmente tenham resistência, que fazem resistência, então, para não ter uma perda muscular tão importante. Se o paciente tem uma doença cardiovascular, né, que a maioria dos nossos pacientes com obesidade e diabetes tem, eles precisam ser vistos sim por um cardiologista. Pacientes que têm compulsão alimentar, têm ansiedades crônicas, eles precisam ser vistos por psicólogos e psiquiatras. Então, veja, é uma rede que tem que se formar em volta desse paciente. Perfeito. A gente conversava em off aqui e num determinado momento a doutora falou sobre gordura no fígado. Também se usa as canetas para esse tipo de tratamento ou não? Sim, então agora hoje, né, desde o ano passado, no final do ano, a semaglutida já foi aprovada para tratamento. Semaglutida? E a gente tem melhora, inclusive, de fibrose hepática com esse medicamento, tá? Fibrose hepática, extremamente grave, né? Fibrose hepática, sim, é uma inflamação crônica que pode, se a gente não trata, ele evolui para uma cirrose, né? Uma cirrose que não é por álcool, é uma cirrose pela gordura. Olha o grau, né? O que provoca, só fazendo parte, o que provoca o acúmulo de gordura no fígado? Então, a gente tem, quando a gente começa a ganhar peso,
o que a gente tem é uma inflamação que vai aumentando o depósito de gordura em alguns locais. Então, tem pessoas que estocam mais gordura no visceral. Então, o que é o visceral? Não é só o fígado. O fígado a gente vê, mas a gente tem uma gordura epicárdica ali, a gente tem o omento, que é um órgão que reveste a nossa cavidade abdominal. A gente tem E acumula gordura ali? Acumula muita gordura, né? E essa gordura é uma gordura extremamente inflamatória. Ela fica inflamando o nosso organismo, ela fica sinalizando o nosso hipotálamo que a gente tem que comer mais. Isso piora a resistência insulínica, piora a ação da glicose. A senhora falou de hipotálamo, já estamos falando aí também de assim, de efeitos que atacam o nosso... Sim, a obesidade ela é crônica e essa célula adiposa disfuncional, inflamada, ela produz uma série de substâncias que sinalizam o nosso corpo inteiro, né? Inclusive os nossos hormônios que são produzidos e que, inclusive, tem disfunções de testosterona pela obesidade e pela gordura que a gente tem em gordura visceral. Perfeito. Bom, nós estamos encaminhando já para o final do programa, doutor, e eu só quero pedir para que a senhora deixe uma mensagem, né, deixe uma orientação para todas as pessoas que estão dispostas ou que estão necessitando disso. Quais são as informações importantes que essas pessoas devem ter? Eu acho que as informações mais importantes, assim, sempre procure um médico e procure uma equipe profissional para te avaliar, né? Ter indicação, ou seja, ser um paciente com obesidade, com esteatose, gordura no fígado, diabético, que você tenha uma indicação formal, mas você não pode ter contraindicação. Fazer uma avaliação global sua, não só para o uso dos medicamentos, mas para ver a parte inflamatória toda de como você está. E não use medicamento que você não sabe a procedência, né? Compre o seu próprio medicamento, o seu médico ele vai poder prescrever isso, vai poder te orientar como armazenar, como aplicar, né? Então, esses medicamentos de procedência duvidosas, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Isso é muito importante, gente. Por isso que eu trouxe a doutora Marcela aqui, a quem eu já agradeço muito pelas informações, né? Muito relevante. E depois você pode pegar essa entrevista que está no nosso portal, está no YouTube e compartilhe. Se você não conseguiu assistir pela televisão, compartilhe aí com os seus grupos de WhatsApp. Essa entrevista vale a pena você compartilhar. E as perguntas que estiverem aqui, depois eu vou pedir para a doutora, se eventualmente eu não as fiz, a doutora me responde ali no WhatsApp e a assessoria nos passa e a gente repassa para o nosso telespectador. Marcela, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Espero conversar contigo sobre outros assuntos também da endocrinologia, muito importantes para o nosso telespectador. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço muito. Estamos sempre à disposição para esclarecimento para a população. Obrigado, querida. E a gente agradece também à Unimed pela disponibilidade de trazer a doutora para assunto tão importante aqui no nosso programa, que volta na semana que vem com outro convidado ou convidada aqui no nosso Conexão Tarobá. Bom final de semana a todos, uma boa noite e até lá. Tchau, tchau.